A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 71, nós leremos o capítulo 14 do livro dos Números, onde veremos Moisés que implora ao Senhor o perdão sobre o povo, e também o capítulo 12 de Deuteronômio, onde vamos conhecer as normas litúrgicas, as normas do culto do povo de Deus caminhando pelo deserto. Números capítulo 14. A comunidade inteira se levantou e pôs-se a gritar, e o povo passou a noite a lamuriar. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão. Toda a comunidade lhes dizia: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste lugar. Porque o Senhor nos leva a essa terra, a fim de cairmos ao fio da espada e nossas mulheres e filhos serem levados como presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a comunidade dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que espionaram a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos espionando é uma terra excepcionalmente boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nela e nos dará esta terra, onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, nem tenhais medo do povo dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sombra protetora deles se afastou, enquanto conosco está o Senhor. Não tenhais medo deles. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. Então apareceu sobre a tenda do encontro, para todos os israelitas, a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo vai desprezar-me? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los como a peste, vou deserdá-los. De ti, porém, farei uma nação maior e mais forte do que esta. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios de cujo meio tiraste este povo com teu poder vão ouvir isso e contá-lo aos habitantes desta terra. Estes ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, te manifestas a ele face a face, que sobre eles vela a tua nuvem, que de dia os precedes numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo,
Se agora fizeres morrer este povo como a um só homem, as nações que ouviram a tua fama dirão: o Senhor foi incapaz de fazer entrar o povo na terra que lhes jurou dar, por isso os massacrou no deserto. Seja, pois, engrandecida agora a força do meu Senhor, como tu mesmo declaraste. O Senhor é lento para a ira e rico em misericórdia, afasta a iniquidade e a transgressão, porém não deixa impune, mas cobra a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Perdoa, pois, o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, da mesma forma como o trouxeste desde a terra do Egito até aqui. Disse-lhe então o Senhor: por causa da tua palavra eu os perdoo. No entanto, por minha vida e pela glória do Senhor que enche a terra inteira, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, mas 10 vezes me puseram à prova e desobedeceram, verá a terra que jurei dar a seus pais. Nenhum dos que me desprezaram haverá. Meu servo Caleb, porém, que teve bem outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que ele percorreu e que sua descendência herdará. Ora, visto que os amalecitas e os cananeus moram no vale, voltai amanhã e parti para o deserto pela rota do Mar Vermelho. O Senhor falou a Moisés e a Aarão: até quando esta comunidade perversa ficará murmurando contra mim? Eu ouvi bem os murmúrios que os israelitas resmungaram contra mim. Dize-lhes: por minha vida, oráculo do Senhor, eu vos farei assim como falastes para eu ouvir. Neste deserto ficarão caídos vossos cadáveres. E todos vós que fostes recenseados de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, nenhum de vós entrará na terra na qual, com mão levantada, jurei que vos faria habitar, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, dos quais dissestes que seriam presos, eu os farei entrar, para que conheçam a terra que vós desprezastes. Vossos cadáveres ficarão caídos neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, carregando o peso de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em que fostes espionar a terra, 40 dias, carregareis vossa iniquidade durante 40 anos, 1 ano para cada dia. Assim sabereis o que significa contrariar-me. Eu, o Senhor, assim como disse, assim farei com toda esta comunidade perversa que se uniu contra mim. Neste deserto serão consumidos e morrerão. De fato, os homens que Moisés tinha enviado para espionar a terra, e que na volta fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, difamando a terra, esses mesmos homens que difamaram a terra morreram fulminados diante do Senhor. Dos homens que foram espionar a terra, sobreviveram apenas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Moisés falou essas palavras aos israelitas e o povo ficou muito abalado. Na manhã seguinte, levantaram-se para subir ao cume da montanha. Disseram: estamos prontos para subir ao lugar de que o Senhor nos falou. Sim, nós pecamos. Moisés, porém, disse: por que transgredis as ordens do Senhor? Isto não terá bom êxito. Não tenteis subir, pois o Senhor não está no meio de vós para impedir que sejais derrotados por vossos inimigos. Os amalecitas e os cananeus estão lá, à vossa frente, e tombareis pela espada. Porque voltastes as costas ao Senhor, o Senhor não estará convosco. Apesar disso, teimaram em subir para o cume da montanha. Mas a arca do testemunho do Senhor e Moisés não se moveram do meio do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que a habitavam na montanha desceram e os derrotaram, destroçando-os até Horma. Deuteronômio capítulo 12. Estes são os preceitos e normas que cuidareis de pôr em prática na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá em posse todos os dias em que viverdes neste solo. Destruireis radicalmente todos os lugares onde as nações que herdareis serviram a seus deuses, sobre os altos montes e as colinas e debaixo de qualquer árvore frondosa.
Derrubareis os seus altares, quebrareis as colunas sagradas, queimareis os troncos idolátricos, despedaçareis as estátuas de seus deuses e fareis desaparecer daqueles lugares os seus nomes. Vós não procedereis à maneira delas para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, dentre todas as vossas tribos, para ali estabelecer seu nome e para ali morar, e para lá ireis. Para lá levareis vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos, os tributos de vossas mãos, as promessas e ofertas voluntárias, os primogênitos de vossos gados e de vossos rebanhos. Ali comereis diante do Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas casas, por todo o empreendimento de vossas mãos em que o Senhor, vosso Deus, vos tiver abençoado. Não procedereis como nós hoje aqui procedemos, cada qual fazendo o que parece bem a seus olhos, pois ainda não entrastes no repouso e na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas depois de atravessardes o rio Jordão, quando habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá em herança, depois que ele vos tiver dado repouso de todos os vossos inimigos em redor, parardes em segurança, então estará aí o lugar que o Senhor vosso Deus escolher para nele fazer morar o seu nome. Para lá levareis tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os tributos de vossas mãos e toda a escolha das vossas ofertas votivas prometidas ao Senhor. E vos alegrareis diante do Senhor, vosso Deus, vós e vossos filhos e filhas, vossos servos e servas, bem como o levita que estiver em vossas cidades e que não tem parte nem herança junto de vós. Guarda-te, portanto, de oferecer teus holocaustos em qualquer lugar que avistares. Tão somente no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, lá oferecerás teus sacrifícios e fará tudo o que te ordeno. Mas quando o quiseres, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te houver concedido, poderás abater um animal e comer a carne em todas as tuas cidades, e tanto o impuro como o puro poderão comer, como se fosse carne de gazela ou de veado. Tão somente não comerás o sangue, tu o derramarás sobre a terra como água. Não poderás comer em tuas cidades o dízimo de teu trigo, teu vinho e teu azeite, nem os primogênitos de teu gado e de teu rebanho, nem nada das ofertas votivas que houveres prometido, nem das ofertas voluntárias, nem das ofertas alçadas por tua mão. No lugar que o Senhor teu Deus escolher, comerás estas coisas diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que estiver em tuas cidades. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus por todos os empreendimentos de tuas mãos. Guarda-te de desamparar o levita durante todos os dias neste teu solo. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado tuas fronteiras, como te prometeu, e tu te propuseres comer carne, assim o desejares, poderás comer carne como bem quiseres. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele estabelecer o seu nome, poderás, conforme te ordenei, matar algo de teu gado ou de teu rebanho que o Senhor te houver dado, e poderás comê-lo em tua cidade como bem quiseres. No entanto, comerás a carne como se fosse de gazela ou de veado, tanto o puro como o impuro poderão delas comer. Cuida somente de não comeres o sangue, porque o sangue é a vida, e não deves comer a vida com a carne. Não comas o sangue, derrama-o na terra como água. Não o comas, para que te suceda bem a ti e a teus filhos depois de ti, por teres feito o que é reto aos olhos do Senhor. Mas as coisas santas e as ofertas votivas que tiveres, toma-as e vai ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, e tu comerás a carne. Guarda tudo isso e obedece ao que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, todos os dias por teres feito o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado da tua frente as nações em cuja herança vais entrar, quando tiveres tomado seu lugar e habitares a sua terra, cuida para que não te deixes seduzir por elas,
depois que foram destruídas diante de ti, nem perguntes acerca de seus deuses. Como serviam estas nações a seus deuses, para que também assim eu faça? Não procedas à maneira delas para com o Senhor teu Deus, pois elas faziam para seus deuses tudo o que para o Senhor é abominável e que ele detesta. Para seus deuses queimavam no fogo até os próprios filhos e filhas. Salmo 96. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação. Proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois o Senhor é grande e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações são nulidades, enquanto o Senhor é quem fez os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e esplendor estão no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor em seu santo esplendor. Treme diante dele, ó terra inteira. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele consolidou o orbe da terra para que não vacile. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra, reboe o mar e tudo o que ele contém. Rejubilem os campos e tudo o que neles existe. Então exultarão todas as árvores das matas diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o orbe da terra com justiça e na sua verdade os povos. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos no capítulo 12 do Deuteronômio algumas prescrições para a centralização do culto, para que Israel não se confunda com o culto aos ídolos pagãos e assim extermine e destrua todos os santuários onde são prestados cultos a estes ídolos na terra em que eles deverão chegar, e para que tenham bem claro os lugares específicos de oferecer o sacrifício, também o modo de oferecer o sacrifício ao Senhor Javé. E, é claro, as prescrições relacionadas ao consumo da carne, principalmente a carne voltada ao sacrifício, e a proibição do consumo de sangue, já que o sangue contém em si o local da vida. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o que lemos hoje no capítulo 14 do livro dos Números, em que nós encontramos este episódio do motim, ou seja, aquele momento em que o povo de Israel começa a gritar, chora a noite inteira e vem protestar contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, oxalá tivéssemos morrido. Isso porque eles estavam aterrorizados pelas narrativas dos exploradores que foram conhecer a terra de Canaã e voltaram dizendo que os povos que lá habitavam eram como gigantes. Então o povo de Israel, agora com medo, temendo, começou a murmurar contra o Senhor, contra Moisés. Então, e querendo então nomear chefes para si e voltar por conta para o Egito. Moisés, mais uma vez, intercede pelo povo junto a Deus, porque Deus já está irado com o povo, praticamente perdendo a paciência, e Deus então resolve conceder o perdão ao povo, não destruí-lo, mas deixa ali uma pena, um castigo. E o castigo será que essas pessoas que murmuraram não verão a terra prometida, não entrarão na terra prometida, exceto Caleb e Josué, que foram fiéis ao Senhor. E a pena também, ela se estende sobre todos os jovens, aqueles abaixo de 20 anos, que terão que aguardar ainda 40 anos para entrar na terra prometida por causa do pecado de seus pais. Ao final deste capítulo, ainda na sua cabeça dura, na sua teimosia, Israel decide enfrentar os amalecitas e caem ao fio da espada, porque não era a vontade do Senhor que eles subissem ao monte para esta batalha.
Nós, acompanhando esses episódios, nós percebemos Israel como um corpo, ou seja, parece uma única pessoa com todos os seus sentimentos, todos os seus medos, todos os seus impulsos, e também uma presença divina que dialoga com eles, né, nesta dinâmica de ira e paciência, mas também de fidelidade do Senhor à sua promessa. Nós também, em nossa vida, quantas vezes murmuramos contra o Senhor, quantas vezes pensamos em desistir diante dos gigantes que estão dentre nós, mas também quantas vezes nos colocamos como Moisés, pedindo o seu perdão, a sua misericórdia, e o Senhor, Ele nos corrige como um pai que ama os seus filhos, nos corrige e nos reconduz. Que nós possamos no dia de hoje aprender a observar as coisas boas, né? Se este povo tivesse acreditado na força do Senhor já de imediato, o Senhor que fez tantas maravilhas em seu meio, se este povo tivesse olhado mais para as coisas boas, para as notícias boas que os exploradores trouxeram, mas não, eles ficaram só no negativo. Tantas vezes nos nossos dias, na nossa vida, nós focamos apenas nas coisas negativas, né? Vemos apenas o tamanho do nosso problema que está diante de nós, mas não confiamos na grandiosidade infinita, né, no tamanho infinito do nosso Deus e da sua graça que nos guarda e nos conduz sempre. Não sejamos rebeldes como o povo de Israel. Coloquemos a nossa confiança no Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!